Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Corinthians por 3-1 contra o Vasco, tá bom? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, primeiro destacar como é que foram os gols da partida, né? Primeiro gol da partida foi marcado pelo Gustavo Henrique, logo no início do jogo, cobrança de escanteio do Rodrigo Garro. Ele ganha de cabeça e faz o gol. E aí já vale destacar a origem do escanteio, né? Sai de uma saída ruim do Léo Jardim, um chute do Romero que o zagueiro tira antes dela entrar, né? E aí no cruzamento do Garro, o Gustavo Henrique, que é muito alto, deve ser o jogador mais alto dos 22 que começaram, faz gol de cabeça, não foi bem marcado, né? Minutos depois sai o gol do Garro, pra mim é o gol mais bonito do jogo, esse segundo gol do Corinthians. Triangulação pela direita, o Mateuzinho dá um passe espetacular pro Romero. O Romero dá assistência pro Garro chegar finalizando, rasante, muito forte, faz o 2-0. 3-0, sai logo em seguida. É um cruzamento pela direita do Romero. O Galdames fura de forma bizarra. O Garro domina muito bonito, né? O domínio foi muito bonito. Chuta cruzado, faz o 3-0. E aí no segundo tempo, um gol que talvez deu uma certa esperança pro Vasco, mas que não se concretizou em um volume de jogo depois disso, né? Uma jogada do Pumita pela direita, ele finge que vai chutar, dá mais um drible, chuta na gaveta, faz um golaço, tá bom? E é isso. Vamos aprofundar aqui nos destaques. Eu só antes queria destacar o seguinte: eu acho que vocês devem ter percebido, em relação aos vídeos anteriores, agora a câmera tá maior, né? Porque antes era basicamente um quadrado, e agora eu descobri que dava para configurar isso, para ela ocupar mais espaço. Então não vai ter mais aquela borda vermelha no início, não tem mais a borda em volta da câmera. Se eu quiser, por exemplo, eu posso vir aqui pro meio, posso vir aqui para baixo, posso ficar onde eu quiser aqui no vídeo. Enfim, é isso, tá bom? Queria destacar ainda que eu vou fazer alguns shorts, né? Alguns cortes das análises e postar no canal. Já fiz isso do jogo do Racing e do Cruzeiro. Esse daqui não vai ser diferente. Tópicos que eu achar que dá pra separar e colocar em cortes pequenos, né? Vou postar aí no canal também. Beleza? Então vamos lá, aprofundar aqui nos destaques. Do lado do Corinthians, eu acho que já dá pra destacar que o craque da partida foi o Garro, não tem muito o que falar. Ficou 3-1. Dos três gols do Corinthians, ele fez dois, e do outro, ele que deu assistência. Então, eu acho que é meio nítido que o Garro foi o craque da partida. Mas um cara que eu achei que foi muito bem foi o Mateuzinho, tá bom? Lateral direito. O segundo gol surge muito por conta dele. A maioria dos laterais ele daria uma bica pro meio da área, um cruzamento, basicamente para se livrar da posse. O Mateuzinho foi muito inteligente, dá o passe para trás. O Romero, mais inteligente ainda, dá um passe espetacular. E o Garro finaliza muito forte, né? Quando eu chegar no Vasco, eu vou destacar mais o Léo Jardim, mas dava para ter defendido, né? No primeiro ele falhou no que originou o canto, no segundo dava para defender, então assim, não fez uma grande atuação. No gol do Corinthians, né, o Hugo Souza, o Hugo não foi bem, tá bom? Ele foi muito pouco exigido. O Vasco deve ter dado o quê? Uns 3, 4 chutes a gol, sendo que desses 3, 4, pelo menos 2 ou 3 foi chute de longe, que não tinha nem como tomar o gol, chutes assim tranquilos. E no gol do Vasco ele falhou. Ele foi tentar fazer uma defesa muito bonita, foi tentar deixar a defesa como se fosse de forma muito plástica, né? Tirar de mão trocada, enfim, acabou falhando. Acaba que esse gol do Vasco foi inútil, não mudaria em nada e não mudou em nada. Poderia ter dado uma expectativa a mais para esse Vasco, mas esse Vasco é horrível, então não tinha nem como criar expectativa. Mas o Hugo falhou, né? De qualquer forma, acabou não sendo prejudicial no resultado final, mas acabou falhando nesse gol do Vasco. O que mais dessa linha de defesa do Corinthians? O André Ramalho fez um jogo espetacular. O cartão amarelo dele foi desnecessário. O jogador do Vasco já estava tropeçando nele mesmo. Ele fez a falta, não precisava, tomou o cartão. Cartão bem aplicado, por sinal. E aí vale destacar o árbitro. Gosto desse árbitro. Eu tinha gostado muito do jogo que ele apitou entre Inter e Flamengo no Beira-Rio. Eu gostei demais da arbitragem dele. Nesse daqui teve alguns lances duvidosos não, mas questionáveis, que pode ter errado ou não, mas ele leva muito bem a partida no geral. Eu gosto bastante desse árbitro. Talvez seja hoje o que eu mais gosto no Brasil. Eu gosto muito do estilo do Rafael Claus também, de deixar o jogo seguir. Enfim, ele, mas é o que tem mais nome, né? O Rafael Claus. E esse daqui, acho que é Davi o nome dele, não sei. Mas é um bom árbitro, tá bom?
Ele leva muito bem a partida, às vezes tem alguns erros, sim, mas ele leva no geral a partida muito bem. E o André Ramalho muito bom tecnicamente, tá? Contra o Cruzeiro ele já tinha dado a assistência do gol do Yuri, que ele arrasta o campo inteiro a jogada. E de novo, muito bem tecnicamente, com bons passes. Enfim, o André Ramalho é muito bom tecnicamente. E o Gustavo Henrique, eu achei que ele foi muito inteligente, porque tecnicamente o Gustavo Henrique não tem nível de time como um Corinthians da vida, por exemplo, mas ele não complicava. A todo momento que ele recebia o passe, já dava o passe de primeiro pro Bidu e fazia o jogo acontecer. O grande destaque do Gustavo Henrique é justamente a altura, tanto na bola aérea defensiva quanto na bola aérea ofensiva. Não à toa o Verratti, que é um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro, não teve nenhuma chance, mas aí vai mais do que o sistema defensivo do Corinthians, vai dar incompetência do setor ofensivo e do time inteiro do Vasco, que é horrível. E o Gustavo Henrique nessa bola aérea ofensiva foi um grande destaque, não à toa o gol do Corinthians, o gol que abriu o placar, foi dessa forma. Vai destacar também uma marcação patética, né? O Gustavo Henrique com muita liberdade, tira muito bem do Léo Jardim e faz 1-0. Na esquerda eu achei que o Bidu foi razoavelmente bem também. O Mateuzinho teve mais destaque, mas não é por isso que o Bidu foi mal. No meio de campo, o Carrijo, bom também, deu alguns bons passes. O Ranielli, dos jogadores de linha, talvez tenha sido o que ficou mais abaixo do Corinthians, tá bom? Dá pra ver que ele não tem a desenvoltura de passe ideal pro Corinthians, assim como o Gustavo Henrique, tecnicamente não é jogador pro Corinthians. Pode compensar na garra, o Gustavo Henrique pode compensar na bola aérea, mas tecnicamente não são jogadores de nível do Corinthians, na minha visão. Não atua no time ideal do Corinthians. O Kaká e o Félix Torres, na minha visão, estão na frente do Gustavo Henrique. E o José Martins está na frente do Ranieri, tá bom? Mas, característica, o Ranieri é o que é mais parecido com o José Martins, né? Que inteiro fisicamente é titular desse time. O Ranieri fez uma partida ok, tá bom? Mas tecnicamente não é jogador pro Corinthians. O Bidon muito bem também, é um cara que controla muito bem a bola, deu bons passes. No geral fez um bom jogo também. O Garro, espetacular, que nem eu falei, o craque do jogo, fez 2 gols, deu assistência, é um cara que finaliza muito bem, ele realmente faz o jogo acontecer, o Garro é muito acima da média. Esse ataque do Corinthians inteiro, fisicamente, com todo mundo à disposição, tendo o Garro, Yuri Alberto e o Depay, é talvez o melhor ataque do Brasil. Pouco se fala disso, mas talvez seja. E ainda tem a opção do Romero, que é bom, e principalmente do Thales Magno, que é a grande opção do drible desse time do Corinthians. Tá? Aí vai pro ataque, que nem eu falei, o Romero muito bem no jogo. Assistência pro gol do Garro no segundo gol é dele. No terceiro, que o Galdames fura, também é um cruzamento dele. Então, Romero, na teoria, 2 assistências. Vale destacar que uma delas vai muito na conta do Galdames, mas 2 assistências. Muito bem no jogo. E o Thales também, muito importante nos dribles, né? Eu diria que jogador do drible, o Thales é o principal do Corinthians e talvez uma das únicas opções. Pode ser uma carência nesse time, né? Porque o jogador do X1, o jogador do drible, do Corinthians, aqui nesse time titular só tinha o Thales. No banco, talvez o Pedro Henrique, mas o Pedro Henrique é muito mais de velocidade do que de habilidade e de drible. E é isso, só tinha isso de opção no banco. Então, de jogador de drible, no momento que tiver um jogo muito difícil, que você precisa de um cara que vá no X1, que passe da marcação, olhando para o rival do Corinthians, no Palmeiras, que é no caso do Estevão, principalmente, do Dudu do outro lado também, quando joga. O Corinthians só tem o Thales Magno e talvez o Pedro Henrique. Mas o Pedro Henrique é muito mais um jogador de velocidade do que do drible, né? Então, talvez essa seja uma posição para o Corinthians ou dar mais oportunidades para alguém na base, principalmente no Paulistão, no ano passado, no ano que vem, no início da temporada, ou buscar mais uma opção de drible, porque que nem eu falei, só tem o Thales e talvez o Pedro Henrique, mas é muito mais a velocidade do que o drible, né? Enfim, o Thales foi bem. Entrou o Charles na reta final do lugar do Garro para ser aplaudido. O Pedro Henrique entrou no lugar do Thales também. Gerou velocidade, finalização, enfim. Faltou caprichar na finalização, né? Mas deu para ver que tava dando a vida. O Pedro Raul entrou, não fez muita coisa, teve pouco tempo. O Coronado achei que entrou mal, tá bom? Entrou muito desligado, errando muita coisa. Quando era para dar o passe, tentava carregar mais a bola e perdia. Nossa, o Coronado entrou mal demais. Acabou não mudando nada no resultado, mas ele entrou muito mal. E o Alex Santana também, irregular, não fez muita coisa. Entrou no lugar do Ranieri. No lado do Vasco, o Léo Jardim. Isso daqui é uma coisa muito curiosa, né? Porque o Vasco é uma das piores defesas do campeonato.
E mesmo assim, o Léo Jardim, se eu não me engano, é o goleiro que tem mais defesas no campeonato. Mostra muito a fragilidade do setor defensivo do Vasco. A gente pode até criticar o Léo Jardim, mas o problema principal não é ele, é porque o time realmente não joga, não defende, não cria, não faz nada. É um time do Vasco que é ruim em tudo que se propõe. E o Léo Jardim acaba pagando muito por isso, né? Primeiro gol é uma falha da marcação, ataque nas costas da defesa, né? O Léo Jardim sai mal, aí gera o escanteio e sai o gol. Vai ser crucificado, mas a gente tem que destacar também a falha na origem do lançamento, né? Que ninguém acompanhou. Acho que era o Thales. E aí o Romero finaliza e o zagueiro tira. E aí na bola aérea, gol do Corinthians. O segundo gol é um chute, que é um chute muito forte do Garro, mas que vai em cima do Léo Jardim, lance que dava para ter defendido. E o terceiro gol, aí sim eu acho que era muito difícil, um chute da entrada da área, cruzado muito forte. Mas o primeiro, se ele corta de forma definitiva, não tinha gerado escanteio, que foi o gol. O segundo era uma bola em cima dele que ele poderia ter defendido. Então, assim, muito forte, mas poderia ter defendido. Então, assim, o Vasco jogou mal? Jogou. Mas os dois primeiros gols, o Léo Jardim poderia ter feito coisa melhor. Mas, de novo, vai acabar sendo crucificado por causa principalmente do escanteio gerado no primeiro. Mas é um problema que é muito maior do que só o Léo Jardim. O time inteiro do Vasco é perdido. Até tem um ou outro jogador interessante, mas é um time bagunçado, tá bom? Tá muito longe do ideal. Eu torço pro Grêmio. E eu diria que hoje o Vasco é muito parecido com o Grêmio. Isso não é um elogio, é uma crítica. Na linha de defesa, o Piton não foi bem. O Paulo Henrique também não. Não, eu tô com. Quando sai as substituições com 30 do primeiro tempo, mais ou menos. Saiu justamente o Paulo Henrique. Saiu ele e o Leandrinho, né? Na linha de defesa, o João Vitor mal. O Léo Pelé mal também. No meio de campo, o Hugo Moura mal. O Galdames horrível. O Payet discreto. O Leandrinho não tocou na bola. O Pumita foi um dos que mais tentou. Eu diria que o ideal para o Vasco, para a sequência de temporada, seria fazer o que o Rafael Paiva mandou bem. Ele foi demitido, né? Não tem muito mais o que falar para ele fazer, mas para quem seguir no comando do Vasco, é interessante a utilização de três zagueiros, que aí você aproveita bastante o poder ofensivo do Pumita como ala direita, do Piton como ala esquerda, aí você coloca dois volantes e aí pode usar o Payet e o Coutinho juntos e o Verratti mais à frente. E aí você consegue explorar os dois caras de maior qualidade desse time, que é o Payet e o Coutinho, o poder ofensivo do Pumita, os cruzamentos do Payet e a bola aérea do Verratti. Então acho que a sequência de temporada do Vasco, lógico, falta 2, 3 jogos, não tem muito mais o que pensar de sequência. Mas eu acho que uma mudança interessante seria usar três zagueiros, ou usa dois zagueiros e prende um dos volantes lá no meio, também é uma utilização interessante, mas tem uma linha de três atrás no geral, e aí os laterais podendo descer para fazer uma linha de cinco em alguns momentos. Mas utilizar esses três defensores atrás para você colocar mais dois volantes à frente. E aí conseguir utilizar Payet, Coutinho e Verratti, além dos laterais atacando bastante, como o Pumita e o Piton. E aí o Paulo Henrique fatalmente perderia a vaga no time. Ou você tira o Pumita e vai com o Paulo Henrique, mas hoje o Pumita é mais importante para o time. Coisa que 1, 2 meses atrás era o contrário. Tá bom? Enfim, o Pumita muito bem no jogo. Deu 2, 3 chutes, fez um golaço. Acho que foi um dos únicos que se salvou. E na frente o Verratti, coitado, se esforça. O cara tem 700 anos e mesmo assim parece que é o que mais corre no Vasco. Corre, 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 corre. Acabou saindo no intervalo. Voltou no segundo tempo, parecia que ia pra uma festa, né? Todo pimposo. Enfim. Mas não fez um bom jogo também. Entrou o Maicon na zaga. Cara, a solução do Vasco é foda, né, cara? Entrou o Emerson Rodrigues e o Maicon no primeiro tempo pra arrumar o time, né? E aí é difícil. Você tá perdendo por 3-0. A sua solução pra mudar o jogo ainda terá o Maicon e o Emerson Rodrigues. Explica muito também o momento do Vasco, né, cara? É um time que é mal treinado, é um time que é bagunçado, mas é um time com poucas peças de qualidade também. Tem alguns diferenciados, como é o Coutinho, o Payet, o Verratti, o Pumita é bom também. Mas é muito jogador mediano, né? E aí muito jogador mediano transforma um time em um time mediano, tá bom? Enfim, seguindo aqui, o Maicon, depois que ele entrou, o Vasco não tomou gol, né? Então tem méritos. O Jair entrou no meio também, mediano. O Coutinho errou muita coisa, dava pra ver que tava indignado com o time, com a ruindeza desse time do Vasco, mas tentou, 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 acabou não fazendo muita coisa. Dá pra ver que tá longe do ideal, teve jogadas ali com boas oportunidades
De passe, que ele errava o passe. De chute, que ele errava o chute. Quando era pra tocar, chutava. Quando era pra chutar, tocava. Enfim, o Coutinho tá longe do ideal. O Emerson Rodrigues entrou. Foi uma boa opção de ataque porque ele se movimenta muito, mas tecnicamente também tá longe do ideal. E o Alex Teixeira também muito longe do que já foi um dia e do que é o ideal pro Vasco. No geral, é um time horrível do Vasco, não tem muito o que falar. Estatísticas: 23 chutes do Corinthians, sendo 8 a gol. Então, mesmo com o Léo Jardim, na minha visão, podendo ter feito coisa melhor nos dois primeiros gols, ele ainda fez 5 defesas. Então, mostra muito desse momento atual do Vasco. O Vasco, 8 chutes, sendo 2 a gol. Os 2 a gol foi do Pumita, tá bom? No primeiro tempo, um chute de longe, e o Hugo defendeu, e o outro é o gol. Então, que nem eu falei, o Vasco nem deu perigo. Achou um gol com o Pumita em uma jogada individual. É um time que claramente é muito bagunçado, muito mal treinado. E agora, nem treinado, né? Porque não tem mais técnico. Posse de bola 60 a 40 pro Corinthians. Faltas 8 do Corinthians, 14 do Vasco, totalizando 22, né? Muito pouco e é muito mérito do juiz. Ele levou de forma muito tranquila. O jogo também vai destacar o placar, né? Placar com 3 a 0 acabou o jogo ali. Não tinha a menor condição do Vasco reagir, cara. É um time que é perdido, um time perdido. Se fosse um time organizado, um time que só começou mal, o jogo dava pra você talvez criar a expectativa de uma reviravolta brilhante. A reviravolta brilhante aí talvez seria um 10 a 0 Corinthians. Muito mais plausível do que o Vasco virar o jogo. Pelo momento atual do Vasco. Amarelos 1 do Corinthians, 4 do Vasco. Escanteios 7 pro Corinthians, 6 pro Vasco. Mesmo com o Vasco perdendo por 3 a 0 desde os 25 do primeiro tempo, teve menos escanteios. Então não conseguiu, de novo, gerar volume de jogo. Com esse resultado, o Corinthians na nona colocação com 47 pontos. Tem mais 3 jogos. Pode sonhar com o G7, né? Que G7 vai vir, provavelmente, né? Porque tem o Flamengo. O Flamengo deve ficar nesses 6 primeiros, abriria mais uma vaga. O Botafogo, se ganhar a Libertadores, vai pra G8, né? Se o Galo ganhar, aí eu acho que fica só em G7 mesmo. Mas pode chegar até G8. E o Cruzeiro foi muito mal na Sul-Americana, perdeu, então não vai abrir G9. Então a expectativa é no máximo um G8. E eu acho que esse Corinthians passa do Bahia. Tá bom? O Corinthians é um time melhor que o Bahia, é um time melhor treinado que o Bahia, é um time em melhor momento que o Bahia, é um time que tem melhores jogadores que o Bahia. E ainda vai ter o confronto direto com o Bahia. Então eu acho que o Corinthians fica na frente do Bahia. Realmente eu acho que o Corinthians pega pelo menos uma pré-Libertadores. Tá bom? Mas lógico, depende também do Cruzeiro, né? Esse meio de semana tem Cruzeiro e Grêmio. Esse time do Cruzeiro ainda é mal treinado, não rende o suficiente, mas enfrenta o meu Grêmio. Então deve vencer, porque o Grêmio é horrível também. Muito mal treinado. E o Vasco, 43 pontos. Se a gente olha para baixo, tá a 6 pontos da zona de rebaixamento. E o Criciúma ainda vai jogar. Se o Criciúma vence, mas é contra o Fluminense no Maracanã, é difícil. Iria para 40, né? E aí ficaria a 5 da zona de rebaixamento, no caso que seria o Fluminense. De qualquer forma, o Vasco tem que abrir o olho, porque esse time é horrível. Tem mais 3 jogos. Se ganhar um, é muito, né? Vamos ver aqui o restante dos jogos das duas equipes. Só o craque da partida para fechar, né? De novo, para mim foi o Rodrigo Garro, 2 gols, uma assistência. Os destaques principais do jogo, vamos lá. André Ramalho, gostei demais. Gustavo Henrique fazendo gol, lógico, mérito para ele. O Bidon e o Carrijo bem. O Garro, para mim, disparado o principal destaque. O Romero muito bem, dando 2 assistências. O Thales bem. O Mateuzinho também espetacular no jogo. E é isso. E do lado do Vasco, o Pumita é o único que se salvou, tá bom? O craque da partida pra mim foi o Garro, tá? Vamos ver aqui a sequência de campeonato primeiro do Corinthians. Deixa eu colocar aqui Corinthians. E aí depois a gente vai ver do Vasco, pra gente ver até onde que essas equipes podem parar. Ó, o Corinthians joga fora de casa contra o Criciúma, jogo difícil, a tendência é um empate, mas esse time do Corinthians é melhor, pode vencer. Em casa contra o Bahia, eu acho que vence na Neoquímica, e fora de casa contra o meu Grêmio, que é uma bosta. Então é plausível vencer. Dá pro Corinthians vencer os 3 jogos, principalmente o Bahia, tá bom? Por jogar em casa. E é o confronto direto, né? Tem que ver o Cruzeiro também. Mas é o confronto direto de um momento, tá bom? Então dá pro Corinthians vencer do Bahia, dá pra vencer do Criciúma porque é muito mais time, e dá pra vencer do Grêmio porque o Grêmio é horrível. E eu torço pro Grêmio. E o Vasco, sequência do Vasco, vamos ver aqui. Sequência do Vasco. O Vasco tem o Goianiense em casa,
tem que ganhar. Se o Vasco perder pro Atlético Goianiense, tá na merda, cara. Se perder pro Atlético Goianiense, eu acho que briga até a última rodada contra o rebaixamento, tá bom? Esse é o jogo da vida do Vasco. E vai chegar sem técnico ou com a estreia de um novo técnico, né? Então vai chegar com uma pressão absurda. São Januário, mesmo com esse time do Vasco sendo horrível, estando num momento horrível, com muito jogador mediano pra baixo, que não é nível Vasco, ou que é nível Vasco de Série B e não de Série A, vai ser um jogo muito tenso. Só que é um Goianiense já rebaixado. E aí é ponto positivo, ponto negativo. Ponto positivo é um Goianiense que não briga por nada. Ponto negativo é um Goianiense que chega leve, porque não vai ter nenhuma pressão. E o Vasco vai estar exatamente o oposto, entupido de pressão. E do outro lado, depois é o Galo. O Galo, se perder a Libertadores, vai ter que ganhar esse jogo para ficar na briga por Libertadores. Então o Vasco vai ter que torcer pelo Botafogo na final da Libertadores. Vai ter que torcer pro Galo na final da Libertadores para chegar um Galo já meio misto, meio de boa para esse jogo. Se o Galo perde a Libertadores, vai vir com sangue no olho para vencer do Vasco. Então o ideal é o Galo ganhar a Libertadores para o torcedor vascaíno. E para fechar é o Cuiabá. O Cuiabá já vai chegar rebaixado, provavelmente. Afirma que, aliás, vai chegar rebaixado na última rodada. Também mesma coisa do Goianiense, vai chegar leve pro jogo, tem que ver se o Vasco chega brigando contra o rebaixamento ou se tiver vencido o Goianiense, provavelmente nem pensa mais em rebaixamento, tá bom? Então o jogo primordial pro Vasco é esse próximo, vencido o Goianiense. E o do Corinthians é o do Bahia, tá bom? Que nem eu citei, é o que joga em casa e tem que vencer, tá bom? No geral é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aí embaixo pra você quem foi o craque da partida. Que nem eu falei, pra mim foi o Rodrigo Garro. Mas teve outros destaques, né? O Mateuzinho, o Romero. Todos eles foram muito bem também. Beleza? E onde você acha que essas duas equipes vão acabar na temporada? Eu acho que o Corinthians ainda vai pegar uma pré-Libertadores. Queria saber se você acha que vai ou não. E o Vasco eu acho que vai acabar só permanecendo ali nessa metade da tabela. Acho que talvez pegando uma Sul-Americana. Não acho que caia. Eu acho que os meus rebaixados que eu acho que vão cair. Goianiense já foi, Cuiabá vai cair. E aí, cara, eu acho que o Bragantino vai cair, porque não tem torcida. No momento decisivo isso daí vai pesar. Já tá no momento decisivo e já tá pesando, inclusive. E aí eu acho que cai ou Juventude ou Criciúma, tá bom? Ou talvez Juventude, Criciúma e o Bragantino fique. Mas eu acho que Cuiabá e Goianiense já foi. E aí fica entre Criciúma, Juventude e Bragantino. E um deles escapa. É o que eu acho que vai acontecer. Tá bom? É isso. Comenta aí pra você também quem você acha que vai ser rebaixado. É, Nessas últimas duas vagas. Ou se você acha que não, o Cuiabá vai embalar 300 vitórias seguidas aqui nessa reta final e vai escapar. Não, vai cair o Grêmio, vai cair o Fluminense. Enfim, comenta aí o que você acha a respeito. Tá bom? É isso. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.